Oi, pessoal! Você quer aprender a fazer essa receita de panetone e chocotone maravilhoso? Olha isso! Olha a fofura dessa massa. Muito saborosa, muito gostosa. Você não pode perder, hein? Se inscreve no meu canal que eu vou te ensinar agora. Então, bora para nossa receita. Você vai precisar de 3 ovos inteiros em temperatura ambiente, um sachêzinho de fermento biológico seco, 10 colheres de manteiga ou margarina sem sal, 250 ml de água morna, 1 xícara de açúcar e 5 ml de essência para panetone da sua preferência. E vamos precisar também de 500 gramas de farinha de trigo peneiradas. Essa receita é que ela é feita no liquidificador. Você vai bater todos os ingredientes, os primeiros, né? Só a farinha que não. Você vai bater no liquidificador. Então, ela é muito simples, muito fácil, muito prática de fazer. Agora, eu coloquei os 3 ovos inteiros em temperatura ambiente, isso é muito importante. E agora eu vou colocar 1 xícara, aproximadamente 120 gramas de açúcar. Agora vamos acrescentar as 120 gramas de manteiga ou margarina sem sal, que dá equivalente a umas 10 colheres de manteiga. Outro detalhe muito importante é a temperatura da manteiga, tá? A manteiga ou a margarina, ela tem que estar em temperatura ambiente já por um bom tempo, já tem que estar em formato de pomada. Ela bem pastosinha. Aqui, ó. Tá vendo? Bem fácil, bem maleável. Tem que estar nessa textura, tá bom? Agora, vamos acrescentar o sachêzinho de fermento biológico seco. Se você preferir usar o fresco, aí você vai usar 30 gramas do fresco. Ou um sachêzinho de 10 gramas do seco, tá bom? Agora, nós vamos colocar água morna, ela não pode estar muito quente. Ela tem que estar morna. Vamos colocar água morna e bater no liquidificador. Vamos acrescentar 250 ml de água morna e bater por 3 minutos. Agora, já batemos por 3 minutos, vamos colocar agora meia colher ou 5 ml da essência de panetone. Pensa num cheiro maravilhoso, gente. Isso aqui é muito, muito, muito bom. Colocamos a essência, batemos mais um pouquinho. Agora, nós vamos colocar a nossa misturinha aqui num bowl, pra gente ir acrescentando a farinha de trigo. E é muito importante que a sua farinha de trigo esteja peneirada, tá bom? Nós vamos mexendo aos poucos. É bom também usar uma espátula ou uma colher de pau que seja firme para você poder mexer, porque você não vai precisar sovar. Então, você vai ter que dar uma mexida boa nessa massa, tá bom? E aí, ó, nós vamos acrescentar aos poucos a farinha e ir mexendo, tá bom? Ela tem que ficar uma massa bem lisinha. Aqui eu já incorporei toda a nossa farinha, tá vendo? Ela tem que ficar assim, ó, bem elástica, tá vendo? Ela fica uma massa bem elástica. A gente vai mexer mais um pouquinho. E se você preferir, se quiser uma cor mais amarelinha pro seu panetone, você pode colocar 2 gotinhas de corante amarelo ovo, tá? Que aí ela vai ficar mais amarelinha. A nossa massa já está pronta para descansar. Agora, a gente vai tampar nosso bowl. E aí, a gente vai colocar, vai deixar por 40 minutos descansando, tá bom? Para essa massa crescer. Eu vou dividir já agora em 2 bacias, porque eu vou fazer um com frutas cristalizadas e uva passa, e o outro eu vou fazer com gotas de chocolate. Então, eu já vou deixar ele separado para ele ir crescendo. E quando eu for misturar o recheio, já tá separadinho, tá bom? Se você for fazer
um sabor só, essa massa dá para 2 panetones de 500 gramas, tá bom? Tem que comprar aquela forminha de papel próprio para panetone de 500 gramas. Se você quiser fazer menorzinho, aí você vai fracionando, compra aquelas embalagens menor, tá bom? Aqui eu vou fazer um de chocolate e o outro vai ser um chocotone e um panetone, tá bom? Daqui 40 minutos voltamos. E essa é a forminha que a gente vai precisar, tá? Vai precisar de 2 forminhas dessa, de 500 gramas. Eu vou usar 200 gramas de chocolate branco, gotinhas de chocolate branco, e 100 gramas das gotinhas de chocolate meio amargo. Você pode fazer ao leite, pode fazer do jeito que você achar melhor, tá bom? Um segredinho para fazer o de fruta cristalizada. Nós vamos passar ela, as duas, na farinha de trigo. A gente vai dar uma misturadinha nelas com uma colher de farinha de trigo antes de colocar na massa, tá bom? Aqui, ó, nossas frutinhas. Vou colocar 200 de uva passa e 100 de fruta cristalizada, porque eu gosto mais de uva passa. Aí fica o seu critério, você pode fazer meio a meio. O total de cada panetone de meio quilo, você vai usar 300 gramas ou de gotinhas ou de frutas, tá bom? E agora eu vou colocar uma colher de farinha de trigo aqui, pra gente dar uma misturadinha, deixar ele todo enfarinhado. Aqui, ó, vamos colocar uma colher, e aí nós vamos misturar bem, tá? E aí, você pode até dar uma peneiradinha pra sair o excesso, tá bom? Nós vamos fazer também, ó, com as nossas gotinhas de chocolate. Vamos dar uma enfarinhada nela, tá bom? E também, na nossa forminha, nós vamos passar manteiga nela, tá? Manteiga ou margarina, sem sal, passar nela em volta e já deixar numa assadeira. É bom você colocar no forno uma assadeira dentro de outra, porque como é papel, às vezes pode queimar. Então, a gente coloca 2 assadeiras e aí coloca as 2 forminhas de papel nela, tá bom? Aqui, pessoal, nossas 2 forminhas de 500 gramas já estão untadas e já tá na minha assadeira dupla, né? As 2 assadeiras. E aí, nós vamos colocar a massa, metade da massa em um, metade da massa no outro, e vamos deixar crescer até faltar mais ou menos um dedo aqui, tá? Não pode deixar crescer até em cima, senão vai transbordar. Tem que deixar ele crescer até mais ou menos aqui. E aí, nós colocamos no forno. O forno tem que estar 10 minutos pré-aquecido, antes de você colocar o panetone. 10 minutos pré-aquecido a 220 graus. E a nossa massa linda, maravilhosa, já cresceu, metade dela, né? E agora eu vou acrescentar as nossas frutas cristalizadas. E aqui, pessoal, ó, você vai acrescentando aos poucos. Já acrescentei metade, agora eu vou acrescentar outra metade. E ir mexendo bem, para ela ficar com frutinhos em toda a massa, tá bom? E aqui eu já misturei nossas frutinhas, tá vendo? E eu vou colocar a massa na nossa forminha de papel, tá bom? Ó, você vai colocando aos poucos e acomodando ela, tá bom? Pra ela ir se unindo. E depois que nós colocarmos aqui, ela vai ficar crescendo, igual eu falei. Tem que crescer até aqui, mais ou menos. Tem que deixar esse espacinho, tá? Uma bordinha. E aí, vai pro forno. Outra dica muito importante, gente, é você não deixar, ó, nenhuma frutinha pra fora da massa, tá? Senão ela pode queimar. Pode não, ela vai queimar, né? Então, coloca todas as frutinhas pra dentro, a mesma coisa com o chocolate. Pra não queimar, senão vai amargar. E agora, nós vamos tampar aqui com papel com... Pode ser um papel toalha, pode ser um pano de prato, tá bom? Vamos deixar reservado ali já na forma.
esperando ele crescer. E aí, quando ele estiver crescendo, a gente já liga o forno, ele tem que ficar uns 10 minutinhos aquecendo, tá bom? E aqui a nossa outra massa, que nós vamos fazer o chocotone. Mas, não sei se na casa de vocês acontece assim. Aqui em casa, meu filho mais novo gosta só de chocolate branco. E o outro gosta de chocolate preto. Eu gosto de chocolate preto, meu esposo gosta de chocolate branco. Então, a gente vai fazer o quê? Vou tentar aqui, ó, ao vivo, em primeira mão, fazer metade de chocolate branco e metade de chocolate preto. Chocolate meio amargo, tá bom? Aqui em casa é bom que é assim, todo mundo tem seu gosto. Por exemplo, eu amo jaca, ninguém gosta de jaca, eu agradeço por isso. Então, meu esposo gosta de clara do ovo, eu gosto da gema. Então, pensa numa família perfeita. Cada um gosta de uma coisa e assim ninguém mexe na parte do outro. Então, vamos fazer essa receita. Mas você pode fazer o quê? Misturar, fazer só preto ou só branco, ou misturar os dois, que era a minha primeira ideia. Agora, a gente vai dividir de novo essa massa. Eu vou colocar metade gotas de chocolate branco e metade gotas de chocolate meio amargo. Vamos ver se fica bom? Segue a mesma coisa, tá? A gente vai seguir o mesmo que fez com as frutinhas. Vamos misturar aos poucos e ir acrescentando aos poucos mais gotinhas de chocolate. E o mesmo processo de gotinha meio amargo. Eu tô usando chocolate nobre, tá? Mas você pode usar fracionado, pode usar forneável, pode usar o que você preferir. Principalmente se for vender, né, que o custo acaba alterando bastante, então aí fica a seu critério. Aqui, gente, coloquei metade, vou colocar agora a outra metade do outro lado, tá? Aqui, pessoal, é nosso panetone, olha, já está quase no tamanho certo, falta só mais um pouquinho. Então, o que que nós vamos fazer? Já vamos colocar nosso forno para pré-aquecer, tá bom? E aqui em cima, nós vamos pincelar uma clara de ovo com um pouquinho de açúcar. Aqui, ó, você vai bater uma clara com uma colherzinha pequena de açúcar, tá? E aí, nós vamos passar por cima, pincelar por cima da massa do panetone. Outra coisa também que nós vamos fazer é cortar, fazer um X em cima de cada panetone e colocar uma colherzinha de manteiga. Mas isso antes de ir pro forno. E a nossa massa já tá pronta para ir pro forno. Eu já passei a clara. E agora nós vamos fazer com a ajuda de uma faca ou de uma tesoura. Você vai cortar, fazer um X nele pra gente colocar uma colher de manteiga em cima, tá? Aqui, ó, já fiz um X e coloquei uma colherzinha de manteiga no centro. E aí, a gente vai fazer isso no outro também e levar ao forno. Uma tesoura culinária, né? Tesoura que você usa só para fins culinários, fica melhor você fazer o corte. Eu fiz o cortinho com a faca, mas não é muito bom, não. Com a tesoura é melhor, tá bom? Aí, você faz do jeito que você achar melhor. E vamos pro próximo. E os nossos panetones já estão prontos. Esse é o de chocolate, é o chocotone. Já vamos levar pro forno. E aqui está o resultado dos nossos panetones. Olha que lindo. Maravilhoso. Eles ficaram 45 minutos no forno, tá? A 190 graus. E agora eu vou abrir pra gente ver. Não pode abrir quente, tá? Você coloca numa bancada, em algum lugar assim, e deixa guardadinho com um pano de prato cobrindo até ele ficar frio. Aí você corta, tá bom? E detalhe, tá vendo que saiu um pouquinho pra fora do papel? Então, vamos mudar um pouquinho aí. Eu falei pra deixar um dedo
né? Antes da bordinha, aí vocês deixam 2, porque aí ele vai ficar dentro, não vai acontecer esse problema, assim, pra não ficar com a estética feia, né? Tá bom? Vamos ver agora como ficou dentro? Olha, gente, tirei a capinha aqui, dá uma olhada nessa fofura. Olha, isso de fruta, bem fofinho. Ai, coisa linda. E aqui tá o resultado por dentro do nosso chocotone. Daqui a pouco eu vou cortar do outro lado para mostrar as gotas de chocolate branco. E o meu favorito, que é o panetone de frutas. Olha que lindo, que delícia, fofinho. Olha isso, gente, uma massa muito gostosa. E aqui, pessoal, ao lado do chocolate branco. Eu não gosto de chocolate branco, então achei meio sem graça. Mas meu filho achou gostoso. E aqui já está o bichinho destruído, porque ficou muito bom. Gente, testa essa receita, você não vai se arrepender. Beijo, fica com Deus e até a próxima receita.